Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos mais uma vez no nosso canal, A Verdade da Fé Católica, canal que tem oferecido para aqueles que se interessam as encíclicas dos papas até Pio XII, os documentos que eram emanados da Sé de Pedro, um conteúdo confiável, um conteúdo seguro, de fato confiável e de fato seguro. Muito diferente daquilo que emanou a partir de Ângelo Roncalli, do Concílio Vaticano II, de Montini, de Albano Luciani, de Carol Wojtyla, de Joseph Ratzinger e de Bergoglio. Muito diferente. Quando passamos a ter acesso àquilo que a Igreja ensinou por praticamente 2000 anos, percebemos que uma nova estrutura de uma falsa igreja se estabeleceu e se apresentou como católica e escondeu as riquezas daquilo que foi a doutrina católica, o magistério dos papas, o depósito da fé, aquilo que faz parte da tradição apostólica que sempre repudiou os erros e exaltou a grandeza de Deus, as verdades que nunca foram negadas até Ângelo Roncalli. Hoje nós vamos ler um documento do Papa Bento XIV, de feliz memória, Providas Romanorum, onde o Papa retoma a condenação da maçonaria feita pelo seu antecessor Clemente XII na Constituição in eminente e a confirma palavra por palavra de forma específica. Esse documento do Papa Bento XIV, ele vem reiterar aquilo que o seu antecessor havia também condenado e muitos como que desprezaram, disseram após a morte de Clemente XII que aquilo não tinha mais valor. E isso é um erro grave, porque quando um Papa morre, não morre com ele os seus ensinamentos, porque ele já traz os ensinamentos do seu antecessor e o seu antecessor daquele que o antecedeu até chegarmos a Pedro, aos apóstolos. Então esse ensinamento ele é contínuo. Ele não é cada um ensinando aquilo que quer. Há uma verdade, por isso que é a Igreja Católica una, apostólica, porque tudo aquilo que ela ensina remonta os apóstolos, santa, católica. Então nesse documento, Deus possa te abençoar e que seja, mais uma vez, libertação e exorcismo, para dissipar a fumaça de Satanás que muitas vezes perturba a nossa mente e faz com que não compreendamos a verdade da fé católica. Sejamos firmes na fé católica, renunciando a todo espírito satânico das mentiras que foram ensinadas a partir de Ângelo Roncalli, porque eu creio firmemente que a verdade tem força de libertação e de exorcismo. E aquilo que foi ensinado a partir de Ângelo Roncalli, do Concílio Vaticano II, é de fato um espírito maligno que precisa ser renunciado, para que nós
nos abramos à verdade de Deus que emana do coração do próprio Deus através da sua igreja, que é esposa de Cristo, que é o corpo místico de Cristo. Não podemos ter dúvida de que os inimigos da igreja armaram um golpe para adulterar a doutrina católica, a fé católica. O próprio Jesus Cristo foi solapado por essa falsa igreja, ridicularizado. Passaram uma imagem diferente da verdadeira imagem de quem é o Filho de Deus que se encarnou no seio da Virgem Santíssima. Esse canal tem como objetivo trazer para você a verdade, não a mentira. Julgamos, começando a leitura, que como um novo apoio de nossa autoridade, hão de ser consolidadas e confirmadas as leis e sanções providenciais dos romanos pontífices nossos predecessores, uma vez que o exigem causas justas e graves, e não apenas aquelas leis e sanções cujo vigor tememos possa debilitar-se e extinguir-se em decorrência da passagem do tempo ou da negligência dos homens, mas também as que recentemente têm obtido força e plena solidez jurídica. Então o Papa diz, uma vez que o exigem causas justas e graves, e não apenas aquelas leis e sanções cujo vigor tememos possa debilitar-se e extinguir-se em decorrência da passagem do tempo ou da negligência dos homens. A verdade ensinada pelos papas que antecederam Bento XIV não caducam. Os próprios membros das sociedades secretas queriam anular aquilo que eram os decretos de excomunhão de Clemente XII, que condenava qualquer um que participasse, se associasse, ajudasse, colaborasse com as sociedades secretas. Que esses decretos de excomunhão são válidos em perpetuidade. E os inimigos queriam confundir as pessoas, porque as pessoas, sabendo dos decretos de excomunhão de Clemente XII, ficavam receiosas de se associarem a essas sociedades secretas que já tinham como objetivo principal destruir a fé católica, o papado, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A maçonaria não nega um ponto da fé, ela nega todos os pontos da fé. Ela nega o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, nega os sacramentos, a profissão de fé, a liturgia. São os inimigos declarados da igreja, já reiteradamente exposto para nós através dos documentos dos papas, nesses mais de 60 vídeos que nós já gravamos. Continuando, número 1, com efeito, o Papa Clemente XII, nosso predecessor de feliz recordação, mediante uma carta apostólica sua, promulgada em 1738, foi uma encíclica eminente, que nós já fizemos um vídeo sobre ela, dirigida a todos os fiéis cristãos, tendo por início as palavras, repito, eminente, condenou perpetuamente e proibiu algumas sociedades, grupos, assembleias, reuniões, ajuntamentos ou agregações designadas em língua vulgar como libere muratori ou franco-maçons, ou de outra forma, já então amplamente difundidas em certas regiões e que crescem dia após dia, ordenando a todos e a cada um dos fiéis cristãos, sob pena de excomunhão, na qual se há de incorrer ipso facto, sem necessidade de qualquer declaração. Ipso facto, aqueles que se associam às sociedades secretas estão automaticamente excomungados. E nós temos as
provas documentais de que Ângelo Roncalli fazia parte das sociedades secretas do comunismo. Ele era, de fato, um grande falseador da verdade. Pelas leis da igreja, ele já estaria excomungado, mesmo sem um decreto escrito de excomunhão. E ele subiu ao trono pontifício, entre aspas, porque a Deus ninguém engana, já colocado pelos próprios inimigos, com uma finalidade: convocar o concílio e destruir os fundamentos da fé católica, para que a igreja se tornasse desfigurada, como Jesus foi desfigurado no Calvário. A igreja, a partir de Ângelo Roncalli, passaria a essa via crucis, sem necessidade de qualquer declaração e da qual ninguém poderá ser absolvido por outro que não seja o Romano Pontífice. Então, reinante, seja qual for o tempo, que essa absolvição só através do Romano Pontífice reinante, exceto em perigo de morte, que ninguém ousasse ou se atrevesse a entrar em sociedades tais, a propagá-las ou favorecê-las, acolhê-las, ocultá-las, inscrever-se nelas, reunir-se a elas ou frequentá-las, e a perpetrar outras ações, tal como de modo mais amplo e largo se contém na mesma carta, cujo teor é o seguinte, a saber. E nessa parte do documento do Papa Bento XIV, ele reproduz na íntegra aquilo que foi escrito pelo seu antecessor Clemente XII. Eu não sei se você está entendendo. O Papa Bento XIV, ele copia no seu documento, letra por letra, número por número, parágrafo por parágrafo, o que o seu antecessor Clemente XII havia escrito, para mostrar para aqueles que estavam querendo ridicularizar aquilo que foi ensinado pelo seu antecessor, dizendo que não tinha mais valor. Bento XIV diz: tem valor, valor perpétuo. E eu reitero, confirmo, e reescrevo e faço minhas palavras do meu antecessor. E aí segue o documento, que eu me abstenho de ler, pois gravamos um vídeo sobre esse documento do Papa Clemente XII do ano de 1738, condenando veementemente as sociedades secretas, a maçonaria. E pulamos agora para o número 2. Como, porém, conforme se nos referiu, tem havido alguns que não hesitaram em afirmar e em proclamar publicamente que a dita pena de excomunhão, imposta pelo nosso predecessor, como se disse, não obrigaria mais, pelo fato de que a própria Constituição, anteriormente inserida, não teria sido confirmada por nós. Como se, aliás, fosse requerida confirmação expressa de um pontífice sucessor para a subsistência de constituições apostólicas promulgadas pelo predecessor. Ou seja, não precisaria dessa confirmação de Bento XIV para se ter validade aquilo que o seu antecessor escreveu. Mas os inimigos tão astutos, tão traiçoeiros, que sempre levantavam mentiras para que ficasse desacreditada a voz do sucessor de São Pedro. Hoje em dia é o contrário. Querem nos obrigar a obedecer um falso pastor, um excomungado, ipso facto, e fazendo com que as pessoas tenham medo de romper com uma estrutura maligna. E no passado era o contrário, queriam desacreditar o sumo pontífice. E agora que eles colocaram alguém conforme o coração deles no poder, agora querem exigir obediência ilimitada e incondicional.
uma obediência cega, cadáver, que nunca foi ensinada pela igreja. Número 3. E como também nos foi sugerido por parte de alguns varões piedosos e tementes a Deus, que seria grandemente útil no intuito de eliminar todos os subterfúgios dos caluniadores e de declarar a uniformidade do nosso espírito com a mente e a intenção do mesmo predecessor, que acrescentássemos à constituição do mesmo predecessor o sufrágio novo da nossa confirmação. Aconselhado pelos cardeais piedosos, dizendo para Bento XIV que seria grandemente útil de eliminar qualquer subterfúgio dos caluniadores, que ele, além de repetir na íntegra o que o seu antecessor escreveu, que ele também reafirmasse alguns outros pontos. E foi isso que ele fez. No número 4, ele já começa a explorar, complementando aquilo que foi ensinado por Clemente XII. Nós, como até agora temos concedido benignamente, quer muitas vezes antes, quer de modo especial no passado ano do jubileu, a absolvição da excomunhão, em que se incorrera a muitos fiéis cristãos verdadeiramente arrependidos e contristados por terem violado as leis da mesma Constituição, que declaravam com toda a alma que haviam de afastar-se em absoluto daquelas condenadas sociedades ou ajuntamentos, e que nunca haveriam de voltar daí em diante a elas. Aqueles que haviam se arrependido de terem se associado, ajudado, patrocinado as sociedades secretas, houve uma indulgência, uma possibilidade de reintegração à fé católica pelo arrependimento e a confirmação de que nunca mais, olha como o Papa diz, que declaravam com toda a alma que haviam de afastar-se em absoluto daquelas condenadas sociedades ou ajuntamentos e que nunca haveriam de voltar daí em diante a elas. Porque muitos se arrependeram pela falta de instrução, foram na empolgação e caíram nos ensinamentos dessa seita maligna que é a maçonaria. A elas, ou temos conferido aos penitenciários por nós designados a faculdade de poderem outorgar a mesma absolvição. Aquilo que seria só o Papa, o sumo pontífice, a perdoar, ele deu essa autoridade em alguns lugares para que os seus ministros autorizados pudessem também absolver por um curto espaço de tempo. Uma exceção que foi aberta pela misericórdia, que brotava do coração de Deus e passava pelo coração do sumo pontífice. Outorgar a mesma absolvição, repito, em nosso nome e por nossa autoridade, aos ditos penitentes, que a eles recorressem, ou, com um sólido empenho de vigilância, não temos deixado de insistir que por juízes e tribunais competentes se procedesse contra os violadores da mesma Constituição em conformidade com a medida do delito. Coisa que também por eles tem sido a miúde posta em prática. Proporcionamos por certos argumentos não apenas prováveis, mas de todo evidentes, indubitáveis, pelos quais se teriam devido inferir muito claramente as disposições do nosso espírito e nossa firme e deliberada vontade, no tocante ao vigor e à subsistência de censura imposta pelo mencionado predecessor Clemente. Então nós nos unimos ao nosso predecessor de feliz memória e damos a oportunidade para aqueles que estão verdadeiramente arrependidos que rompam com essas sociedades secretas,
com esses males que brotavam e se proliferavam na igreja nessa época. Caso, porém, uma opinião contrária se divulgasse a nosso respeito, poderíamos seguramente desprezá-la, remetendo a nossa causa ao justo juízo do Deus Onipotente, fazendo nossas aquelas palavras que outrora se recitaram no transcurso das sagradas funções. Concedei, Senhor, vô-lo pedimos, que não tenhamos de preocupar-nos com a calúnia das mentes repróbadas, mas suplicamos que, uma vez calcada a mesma perversidade, não permitais que fiquemos amedrontados ante injustas agressões, nem envolvidos por capciosas adulações, e sim que amemos antes o que nos mandais, tal como as que têm um antigo missal, que se atribui ao nosso predecessor São Gelásio, e pelo venerável servo de Deus, o cardeal José Maria Tomasi, foram publicadas na missa que se intitula Contra os Caluniadores. Esse foi o número 4 do documento de Sua Santidade Bento XIV, Providas Romanorum. Número 5. Para que, não obstante, não se pudesse dizer que teria sido por nós deixado de lado imprudentemente algo com que teríamos condições de subtrair facilmente um estímulo às mentirosas calúnias e de fechar-lhes a boca, tendo ouvido em primeiro lugar o conselho de alguns veneráveis irmãos nossos, cardeais da Santa Igreja Romana, decretamos confirmar a mesma constituição de nosso predecessor, como acima foi literalmente inserida nas presentes, em forma específica, a qual se tem como a mais ampla e eficaz de todas, assim como a confirmamos, convalidamos e renovamos, querendo e decretando, por ciência certa e do alto da plenitude de nossa autoridade apostólica, conforme o teor das mesmas presentes letras, em tudo e por tudo, como se tivesse sido promulgada pela primeira vez por nossa própria iniciativa, nossa autoridade e em nosso nome, que ela tenha perpétua força e eficácia. Eis a voz do Sumo Pontífice. Olha como ele confirma os escritos do seu antecessor. Vou repetir isso para você. Para que, não obstante, não se pudesse dizer que teria sido por nós deixado de lado o quê? Os ensinamentos do Papa que precedeu Bento XIV. Imprudentemente, algo com que teríamos condições de subtrair facilmente um estímulo às mentirosas calúnias e de fechar-lhes a boca. Fechar a boca de quem? Daqueles que ignoravam os escritos, as condenações, as excomunhões de Clemente XII, como se tivessem caducado com a sua morte. As mentirosas calúnias e de fechar-lhes a boca, diz o Papa Bento XIV. Tendo ouvido em primeiro lugar o conselho de alguns veneráveis irmãos nossos cardeais da Santa Igreja Romana, decretamos confirmar a mesma constituição do nosso predecessor, como acima foi literalmente inserida nas presentes, em forma específica, a qual se tem como a mais ampla e eficaz de todas. Assim como a confirmamos, convalidamos e renovamos, querendo e decretando, por ciência certa e do alto da plenitude de nossa autoridade apostólica, conforme o teor das mesmas presentes letras, em tudo e por tudo, como se tivesse sido promulgada pela primeira vez por nossa própria iniciativa, nossa autoridade e em nosso nome,
que ela tenha perpétua força e eficácia. Esses decretos de excomunhão valem inclusive para aqueles que se chamam bispos, cardeais, padres, leigos, inclusive aquele que subiu com muitas aspas ao trono pontifício, Ângelo Roncalli, Montini, Carol Wojtyla, Albano Luciani, Joseph Ratzinger e o infame Bergoglio. Quando nós dizemos infame Bergoglio, nós não estamos desrespeitando um sumo pontífice. São eles que desrespeitaram os 2000 anos de história. Nós precisamos restabelecer a verdade. Muitos se escandalizam quando um servo do demônio se coloca como sumo pontífice e querem respeitar alguém que desrespeita o Deus criador do céu e da terra, que nega o sangue dos mártires, que nega os dogmas, que nega as verdades ensinadas, e as pessoas têm medo de expor a verdade porque se preocupam mais com a sua reputação do que com a verdade ensinada pela igreja. Mentirosos quando dizem que amam a igreja. Impossível amar a igreja e rejeitá-la, amar a igreja e desprezá-la, amar a igreja e pisoteá-la. Mentiroso esses padres, bispos, cardeais, esse que se apresenta como vigário de Cristo. Mentiroso, porque a igreja católica ela é una, ela é santa, ela é apostólica. Se eu nego a apostolicidade da igreja, eu nego, na verdade, a essência da igreja. A igreja é apostólica. Ela não é uma igreja de novidades. Número 6. Além disso, entre as gravíssimas causas da mencionada proibição e condenação que foram enunciadas na inserida Constituição, há uma pela qual fica bastante claro quão grande dano se pode infligir à pureza da religião católica, a saber, a de que, em tais sociedades e ajuntamentos, homens de quaisquer religiões e seitas se associam mutuamente. Então aqui o Papa está condenando outro aspecto da sociedade secreta, que é que em tais sociedades e ajuntamentos, homens de quaisquer religiões e seitas se associam mutuamente. Ali faz o que se quer, não se tem uma verdade plena, que venha todos. Nós queremos ser um na mentira, não na verdade, porque em Deus só é possível ser um na verdade. No demônio é possível ser um na mentira, porque não existe verdade absoluta para quem ensina o erro. Uma segunda é a aliança estrita e inviolável de segredo, com a qual se ocultam as coisas que se fazem tais agremiações, as quais, portanto, se pode aplicar com razão aquela sentença que, segundo Minúcio Félix, teria proferido Cecílio Natal em questão bem diversa. Abre aspas. Para Cecílio Natal, as ações honestas regozijam-se sempre com a publicidade, ao passo que os delitos são secretos. Quando se quer fazer o erro, se faz escondido. Quando se fala a verdade, se dá publicidade, não precisa se esconder. E as sociedades secretas têm níveis de juramentos que são desprezados, condenados pela Igreja Católica. A terceira causa é o juramento com o qual se obrigam a observar inviolavelmente o dito segredo, como se alguém fosse lícito defender-se mediante a escusa de qualquer promessa ou juramento, sem que fosse obrigado, caso interrogado por uma autoridade legítima, a confessar tudo o que se pergunta, de modo que se venha a conhecer-se em tais argumentos é feito algo que seja contrário ao Estado e às leis da religião ou da república. Então essas formas de juramento, para se esconder a cada nível que se sobe nos graus da maçonaria, se há compromissos de fidelidade e de juramento de segredo. A quarta
é que se sabe que dita sociedade se opõe não menos às sanções civis e às canônicas, dado que, diga-se ainda, pelo direito civil, são proibidos todos os colégios e sodalícios formados à margem da autoridade pública, conforme se pode ver no 47º livro de Pandectas, que é de número 97 do 10º livro, em que ele diz ter sido proibido por edito seu, de acordo com as ordens do imperador, que houvesse etéreas, isto é, que se iniciassem e se mantivessem sociedades e grupos sem contar com a autoridade do príncipe. A quinta é que em muitas regiões as recordadas sociedades e agregações já foram proscritas e eliminadas por leis dos príncipes seculares. Uma última causa, por fim, é que entre varões prudentes e probos, as mesmas sociedades e agregações são mal estimadas, e conforme os juízos desses, todos os que lhes dessem seus nomes incorreriam na taxa de maldade e perversão. Os próprios príncipes, os próprios responsáveis pelos reinados, já condenavam as sociedades secretas. Número 7. Enfim, nosso mesmo predecessor, na Constituição acima inserida, concita os bispos e prelados superiores, bem como outros ordinários dos lugares, a que em prol de sua execução, caso necessário, não deixem de invocar o auxílio do braço secular. Se for preciso usar a força da sociedade civil, que se use para exterminar, extirpar esse mal que se alastrava das sociedades secretas. Infelizmente, não foi dado crédito àquilo que os papas ensinaram, condenaram, os decretos de excomunhão e o mal das sociedades secretas foram se alastrando, mesmo que os papas seguintes a Bento XIV também tivessem reiterado, confirmado os decretos de excomunhão. Número 8. Todas e cada uma dessas afirmações são não apenas aprovadas e confirmadas por nós e recomendadas e prescritas respectivamente aos mesmos superiores eclesiásticos, mas por dever de apostólica solicitude mediante a nossa presente carta, nós também invocamos e requeremos, com um insistente apelo, o socorro e a ajuda dos príncipes católicos e de todas as potestades seculares, em vista de levar a efeito as precedentes medidas, haja vista que os mesmos supremos príncipes e as autoridades foram eleitas por Deus quais defensores da fé e protetores da igreja, para que por isso mesmo seja encargo deles agir pelos mesmos meios, pelos meios mais eficazes, no sentido de que se prestem às constituições apostólicas o obséquio devido e a observância mais absoluta. Então ele reivindicava o braço secular dos príncipes, dos governantes, que com certeza estavam em plena comunhão com a igreja, para que fosse exterminado, como eu já havia dito, esse mal que se alastrava como que sem limites. É quando os padres do Concílio de Trento lhes trouxeram à memória, e muito antes, agregiamente declararam ao imperador Carlos Magno, no título 1º e capítulo 2º das suas capitulares, nas quais, depois de ter ordenado a todos os seus súditos a observância das sanções eclesiásticas, acrescentou o que segue. Abre aspas para o imperador Carlos Magno. De nenhum modo, pois, somos capazes de reconhecer como se poderão mostrar fiéis a nós os que mostram infiéis a Deus? Repetindo novamente, de nenhum modo, pois, somos capazes de reconhecer como se poderão mostrar fiéis a nós os que se mostrarem infiéis a Deus?
e desobedientes aos seus sacerdotes? Por conseguinte, mandando a todos os governantes e ministros de suas jurisdições que obrigassem todos e cada um a mostrar em tudo a devida obediência às leis da igreja. O imperador dizia: como que irão ser fiéis a nós que governamos a sociedade civil se não forem obedientes e fiéis, em primeiro lugar, a Deus e aos seus representantes? Eis a voz de um imperador que entendeu que, sem estarmos em comunhão com a religião, com a verdade católica, não com qualquer religião, o seu reino rui. Estipulou ainda penas muito graves contra os que negligenciassem fazê-lo, ajuntando, entre outras coisas, aqueles, no entanto, que nessas coisas Deus não o permita, se mostrassem negligentes e desobedientes. Saibam que nem hão de conservar as honras em nosso império, ainda que sejam nossos filhos. Ai daquele que desobedecer a ordem da autoridade religiosa. Vou repetir: Deus não o permita. Se mostrarem negligentes e desobedientes, saibam que nem hão de conservar as honras em nosso império, ainda que sejam nossos filhos. Nem hão de ter lugar no palácio, ou qualquer sociedade ou comunhão conosco, ou com os nossos, mas, pelo contrário, pagarão suas penas de forma estrita e em condições miseráveis. Pagarão suas penas de forma estrita e em condição miserável. O imperador Carlos Magno, para aqueles que se rebelassem contra a autoridade religiosa. Porque se eu não tenho respeito por Deus, como eu terei respeito pelas autoridades constituídas? E naquela época, haviam de fato autoridades constituídas. Número 9, o penúltimo número. Queremos, por fim, que as cópias das mesmas presentes letras, inclusive impressas, uma vez assinadas por mão de algum notário público e munidas do selo de pessoa constituída em dignidade eclesiástica, se preste absolutamente a mesma fé que se prestaria a própria carta original, se fosse exibida ou mostrada. Concluindo o número 10 do documento de Sua Santidade Bento XIV, a nenhum dos homens, portanto, seja absolutamente permitido infligir esta página de nossa confirmação, renovação, aprovação, comissão, invocação, requisição, decreto e vontade, ou contrariá-la com temerária ousadia. Se alguém, porém, se atrever a tentá-lo, saiba que há de incorrer na indignação do Deus Onipotente e dos seus bem-aventurados apóstolos, Pedro e Paulo. Dado em Roma, junto a Santa Maria Maior, no 1751º ano da encarnação do Senhor, no 15º dia das calendas de abril, no curso do 10º ano do nosso pontificado. Sua Santidade Bento XIV. Que Deus te abençoe, que você continue tendo acesso a esse conteúdo que vem daqueles que foram sucessores de São Pedro. Não estamos aqui trazendo a nossa opinião pessoal, estamos trazendo a fé católica, não uma fé adulterada, mas uma fé livre das influências modernistas, da influência da maçonaria, do comunismo, do liberalismo, uma fé de fato católica. É isso que trazemos nesse canal. Que Deus te abençoe e que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria possamos caminhar na verdade da fé católica.
Muitos estão negando essa fé, mas nós estamos descobrindo a riqueza escondida, mas que veio à tona, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua esposa e o seu corpo místico. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Papa São Pio V, rogai por nós. Papa São Pio X, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Continue acompanhando nosso canal, que tem por objetivo principal trazer para você um conteúdo verdadeiramente católico, livre dos erros modernistas.